sua mente vai te pedir confirmação. Hoje, como mencionado na semana passada, no primeiro episódio, eu quero trazer para vocês o assunto testes de fé, ou resistências inconscientes, ou pedidos de confirmação da mente, ou talvez até autossabotagem. Você vai me ouvir ao longo desse episódio e vai conseguir nomear isso por aí, porque cada pessoa pode dar uma definição diferente, mas é a mesma coisa que absolutamente todas as pessoas no mundo passam. Algumas muito mais e outras muito menos. E isso depende do quanto de crenças limitantes a pessoa tem e também do nível de consciência dela. Mas absolutamente todo mundo passa por isso, porque a nossa mente está sempre buscando nos manter vivos. As resistências são muito comuns em processos de transformação. É um fato natural e acontece em qualquer processo de mudança. Desde o nascimento do bebê, por exemplo, e toda a sua dificuldade em lidar com o mundo fora da barriga da mãe, e isso se manifesta de diferentes maneiras, como choros, dificuldade de dormir, cólicas, sintomas físicos, enfim. A mente sempre vai resistir às mudanças. Pois, por mais que seja natural da vida humana, nós temos cérebros paleolíticos feitos para sobreviver e não para evoluir. Mas aqui estamos, com os nossos cérebros paleolíticos em uma era cheia de tecnologia e desenvolvimento iminente e precisamos nos adaptar. E embora pareça contraditório, o nosso cérebro tem sim todo o potencial para isso, pois ele não se restringe apenas à parte de sobrevivência que está no nosso sistema límbico, mas também contamos com o nosso córtex pré-frontal, onde está o nosso raciocínio, a nossa razão, nossa consciência. E justamente por essa parte do nosso cérebro que se desenvolveu nos últimos 200 mil anos, é que temos total capacidade de lidar com as mudanças e nos desenvolver constantemente. Sendo um processo natural, as resistências sempre vão aparecer quando estivermos mudando. Sejam essas mudanças intencionais ou naturais, como no caso do bebê que eu citei, por exemplo. As resistências são, na verdade, pedidos de confirmação da sua mente para as mudanças. Entendendo isso, podemos buscar compreender e elaborar as resistências de modo que elas não sabotem o nosso desenvolvimento. Por isso elas podem ser conhecidas como autossabotagens. Cada ser humano vai manifestar as resistências à sua própria maneira. Eu estou trazendo esse tema para vocês hoje justamente para que vocês possam reconhecer e administrar as resistências que porventura apareçam por aí. As resistências se apresentam em todo e qualquer processo de mudança, seja ele intencional ou natural, como eu falei. Mas deixa eu contextualizar para vocês entenderem melhor o que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu comecei a minha jornada de autoconhecimento de forma consciente em 2016. Consciente porque tudo que vivemos na vida adulta é uma oportunidade de autoconhecimento e de ressignificação da nossa infância. Mas a maior parte da vida, e a maioria das pessoas não tem noção disso, e até lá em 2016 eu também não tinha ainda. Eu comecei numa fase da minha vida em que eu estava precisando de mudanças. Eu estava pesando 72 quilos, sendo que eu tenho 1,58 m de altura, né, gente? Eu sou um mínimo. E eu estava num relacionamento de 6 anos que não era o que eu queria para minha vida. E eu já sabia disso há muito tempo, mas eu não conseguia sair daquele relacionamento. Eu trabalhava muito, muito, muito para fugir da vida que eu tinha e para ganhar dinheiro, que era uma dor minha da infância, a falta de dinheiro na minha infância. Havia muita escassez financeira e é natural que quando adultos a gente vai buscar aquilo que nos faltou na infância. E é justamente isso que nos constitui como indivíduos. É na falta que os nossos pais não preencheram que nos tornamos nós mesmos. Eu, por exemplo, sou essa mulher determinada, cheia de garra, justamente pelas faltas que os meus pais não preencheram. Eu me tornei essa mulher, desenvolvi minha própria personalidade e características por conta dessas faltas que os meus pais deixaram espaço para eu buscar ser eu mesma. E tem uma coisa que eu queria muito ter aprendido lá no início do meu processo e eu não tive ninguém para me ensinar, que é o quanto as resistências inconscientes podem nos travar. Seja por pertencimento, por estarmos fazendo diferente do nosso sistema, seja por crenças limitantes, seja por medo do novo. Toda vez que você estiver buscando uma mudança para a sua vida, um novo caminho, um novo projeto, um novo sonho, algo novo que você deseja fazer ou colocar no mundo, ou até mesmo alguma mudança natural que você precise viver, seja por vontade e iniciativa sua própria, ou seja por motivo de força maior que não depende necessariamente de uma iniciativa sua para acontecer. Sempre, em situações assim, a sua mente vai te pedir confirmação. Eu mesma, para chegar aqui, nesse segundo episódio do podcast, enfrentei tanta resistência inconsciente, gente, para conseguir colocar esse podcast no ar, que vocês não fazem ideia. E se lá atrás, em 2016, quando eu comecei essa jornada buscando mudanças, se eu soubesse o que eu sei hoje, tudo teria sido mais fácil e eu já teria chegado a outros patamares que eu não alcancei ainda por não saber disso lá atrás. Mas hoje,
sabendo. E mesmo sabendo, eu ainda enfrento essas resistências. A diferença é que com mais consciência, você assume o comando e não deixa o medo, que muitas vezes é totalmente inconsciente, te dominar. Só para vocês terem uma ideia. Quando eu decidi criar esse podcast, foi em julho do ano passado. Eu até comecei alguns movimentos para o podcast sair do papel e se tornar real, mas lá já começaram as resistências. E eu não vou contar tudo desde lá, porque aí esse episódio vai ficar muito grande, muito longo, vocês vão sair e me deixar aqui falando sozinha. Mas na semana passada, quando eu resolvi gravar o primeiro episódio, tudo aconteceu no dia de gravar. A energia elétrica acabou. O meu celular começou a dar um tilt de ficar piscando a câmera e eu não sabia o que fazer. O aplicativo que eu uso para me lembrar dos tópicos simplesmente não rodava, ou seja, aconteceu uma caralhada de coisas para me fazer desistir, que me fizeram pensar em desistir de gravar o primeiro episódio naquele dia. E eu já estava assim nervosa, pensando em desistir mais uma vez de dar esse passo em direção à concretização desse podcast. Mas aí eu lembrei que hoje eu já sei o que eu não sabia lá em 2016, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento e autocura. Então, assumi o comando da minha mente e comecei um diálogo interno poderoso para acabar com todos aqueles obstáculos que estavam acontecendo para me atrapalhar a gravar o podcast. Comecei a dizer para minha mente que era exatamente isso que eu queria, que estava tudo bem, que não era perigoso ou arriscado fazer isso e que eu ia sentir muito orgulho de mim mesma quando terminasse. Gente, foi praticamente instantâneo. A energia elétrica voltou, a câmera parou de piscar, o aplicativo simplesmente voltou a funcionar. Sério, parecia uma mágica. E era só a minha mente me pedindo confirmação se eu realmente queria dar esse passo na minha jornada. E a partir do momento que eu confirmei para mim mesma e fiz todas as minhas células acreditarem que isso era bom e que eu estava segura, simplesmente não precisava de mais nenhum pedido de confirmação, nenhuma resistência. E a partir dali, tudo fluiu e foi fácil colocar o podcast no ar. Vocês lembram que na semana passada eu falei que absolutamente tudo que acontece na nossa vida é criado por nós, porque Deus nos deu o livre-arbítrio? Se você não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que você termine esse daqui e vai lá ouvir, porque tá ouro e vai te ajudar a entender melhor o que estamos falando aqui hoje. Pois bem, tudo que acontece na nossa vida é criado por nós, consciente ou inconscientemente, por ação ou por omissão, mas sempre criado por nós. Então, Cal, você está me dizendo que os obstáculos que estavam acontecendo para você gravar o podcast foram criados por você mesma? Exatamente. Euzinha mesmo que estava criando tudo aquilo. E por quê? No episódio passado, eu também falei sobre a importância de termos fé e acreditarmos em algo para que se concretize. Portanto, tudo em mim precisa acreditar que consegue fazer um podcast. Se alguma parte minha duvidar que eu consigo colocar esse podcast no ar, a minha mente vai pedir confirmação, através de desafios e obstáculos que eu preciso ultrapassar, se eu quiser realmente realizar aquilo. E assim é para tudo na vida, gente. Eu estou usando o exemplo do meu podcast aqui inicialmente para vocês entenderem, mas para tudo na vida você vai passar por esses testes de clareza. E o que a maioria das vezes as pessoas fazem é achar que isso é um sinal de Deus de que não é para fazer aquilo, quando na verdade é só uma oportunidade que Deus está te dando de mostrar o quanto que você realmente quer aquilo. Achar que é um sinal para não fazer é só uma maneira de jogar a toalha e ficar na zona de conforto, porque aí você não precisa fazer nada. E ainda culpa Deus, dizendo que Deus te deu um sinal de que não era para você fazer aquilo, culpando ele pelos seus insucessos e pela sua procrastinação. Deus está vendo. Para tornar mais fácil a sua compreensão, eu vou trazer mais um exemplo pessoal para vocês entenderem sobre como esses pedidos de confirmação da mente podem se manifestar de diferentes maneiras ao longo da vida. Quando eu estou em alguma fase de mudança da minha vida, o meu corpo e a minha mente manifestam as resistências com sintomas como procrastinação excessiva, eu começo a procrastinar muito, começo a procrastinar as coisas que vão me fazer chegar mais rápido àquilo que eu estou buscando. Aconteceu isso de julho a dezembro em relação a esse podcast aqui. Às vezes eu enfrento crises de sinusite também fortíssimas. E ao longo da minha vida, por muito tempo, eu não tinha esse entendimento, enfrentei depressão e ansiedade diante de toda a mudança de ciclo que eu passava. Eu me lembro quando eu era menina, toda vez que eu passava de ano na escola, eu ficava doente, ficava de cama. Racionalmente, eu queria passar de ano, eu estava feliz porque eu tinha passado de ano, mas inconscientemente eu tinha um medo do que ia vir no ano seguinte, de não saber dar conta do que ia vir naquele ano seguinte, e não gostar da professora e não levar meus colegas comigo para o ano seguinte. Então eu ficava doente, ficava cheia de sintomas físicos, entrava num ciclo ali depressivo. Todo final de ano, novinha ali pela sexta, sétima série, oitava série, eu enfrentava depressão, ansiedade por conta dessa mudança natural de ciclo que eu passava naquela fase.
Em mudanças mais bruscas, como quando eu fui morar fora do país, por exemplo, quando os meus filhos foram morar com o pai deles, isso foi bem mais intenso e durou bem mais tempo, porque foi uma mudança muito brusca para mim. Eu tive, inclusive, síndrome do pânico, tamanha foi a intensidade dos sintomas nessa época. Já quando eu tinha mais conhecimento dessas resistências, eu enfrentei a depressão e a ansiedade novamente quando eu fiz a transição de carreira. Eu trabalhei com recursos humanos muitos anos da minha vida e estava migrando, deixando de ser empregada CLT para ser empreendedora, me tornando terapeuta. A transição de carreira de RH para terapeuta, mas nessa época eu já tinha mais consciência e conhecimento, então durou menos tempo e foi bem menos intenso do que todas as outras vezes que eu enfrentei depressão e ansiedade ao longo da minha vida, e foram muitas vezes até eu ter esse entendimento que eu tenho hoje. E o que acontece é que quanto mais entendimento e habilidade de gerenciar suas emoções você tem, mais rápido as resistências tendem a passar. No meu caso, à medida que eu vou seguindo e confirmando os novos caminhos, os sintomas vão sumindo. E isso também é maravilhoso, porque nos permite usar o nosso corpo como um mecanismo de feedback para os nossos medos, que na maioria das vezes são inconscientes e nem percebemos que estamos com medo de determinadas mudanças. Porque o medo, na verdade, não é sobre aquela mudança em si, mas é sobre algo que a gente viveu na nossa história de vida que faz a nossa mente límbica, que é a parte de sobrevivência da nossa mente, entender que o que vem a seguir pode ser um risco para a nossa vida. E isso, volto a dizer, não é necessariamente sobre a mudança que você está buscando em si, mas sobre algum fato ocorrido, muito provavelmente lá na sua infância, que te instalou aquele medo que se manifesta de modo inconsciente quando você busca algo novo para sua vida ou quando alguma mudança se apresenta naturalmente. Porque enquanto estivermos vivos, sempre haverão mudanças, micro ou macro, na nossa vida. Mudanças que buscamos de modo consciente, como um sonho que queremos realizar, ou mudanças naturais, como a perda de um ente querido, um novo ciclo que se abre naturalmente. Enfim, milhares de mudanças vão ocorrer enquanto vivermos. E quanto mais atentos aos mecanismos de feedback da nossa mente e do nosso corpo a gente tiver, mais fácil vai ser para lidar com essas resistências que podem aparecer no processo. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos meus para vocês entenderem. Essas são as formas como eu já percebi que eu estou resistindo ao processo de mudança, sejam elas intencionais e conscientes ou naturais e inconscientes. Eu sempre manifesto sintomas como procrastinação intensa, sinusite, depressão e ansiedade já não se manifestam já faz alguns anos, porque aprendi a ouvir os mecanismos de feedback do meu corpo, mas todos esses sintomas nada mais eram do que a minha mente me pedindo confirmação dos novos caminhos que estão se abrindo diante de mim, seja eu buscando intencionalmente, sejam caminhos naturalmente se abrindo. E tendo dito isso, agora é a sua vez de identificar quais são as suas formas de resistência ou pedidos de confirmação da sua mente. Aquelas autossabotagens, sabe? Sintomas físicos, adversidades que sempre acontecem quando você está prestes a fazer algo novo ou passar de fase na vida. Eu gosto de dizer que a vida é como se fosse um videogame. Quem jogava videogame quando criança? Eu jogava. E teve uma época que eu jogava muito Master System, Sonic contra o Robotnik. E lembrando dessa época, cada fase do jogo do Sonic que eu avançava, buscando ali alcançar o Robotnik, tinham vários obstáculos que eu precisava enfrentar para vencer. Para vencer e para passar de fase e finalmente derrotar o vilão, que era o Robotnik. E o que eu faço hoje é meio que dizer para minha mente que a gente vai vencer o Robotnik toda vez que tem um obstáculo na minha frente. A minha mente ela já tem essa referência de vitória, porque eu vivi isso várias vezes lá na minha infância quando eu jogava videogame. Toda vez que eu conseguia passar de fase, eu vencia o Robotnik. Então, eu trago essa referência para minha vida hoje, porque a sensação de vitória da minha mente está justamente nessa experiência da minha infância ali. Quando eu venci o Robotnik, eu dizia para mim, venci e tal. Então, eu digo para minha mente, a gente vai vencer esse Robotnik. Então, toda vez que eu me pego numa resistência, num movimento de resistência inconsciente, eu digo para mim mesma que a gente vai vencer o Robotnik e fica mais fácil passar de fase desse jeito. E aí agora eu te pergunto, que obstáculos que você está enfrentando por aí que te mostram que, na verdade, você só está passando de fase? Diga para todos eles, vai valer a pena, vai ficar tudo bem, você vai se sentir muito melhor do que antes se vocês continuarem e não desistirem, porque no final das contas, é você contra você mesma.